Olá, pessoal! Sejam bem-vindos à aula de ciências. Eu sou a professora Márcia e na aula de hoje nós vamos falar sobre duas reações químicas essenciais para a nossa vida, que é a fotossíntese e a respiração celular. Por mais que a gente não realize fotossíntese, nós dependemos dela para que ocorra o processo de respiração celular. Nós vamos falar sobre essas duas reações, entender quais são as substâncias que estão envolvidas ali e qual a importância de cada uma delas. Começando pela fotossíntese. A fotossíntese, ela é um processo essencial tanto para as plantas quanto para os animais, porque ela vai disponibilizar energia para vários níveis da cadeia alimentar. Então, energia ela é algo que é essencial para que os seres vivos eles consigam se locomover, eles consigam respirar, eles consigam ter todo o seu metabolismo, tá? Então, os seres vivos eles precisam de energia. E essa energia que os seres vivos utilizam, ela vai ser proveniente do processo de fotossíntese, tá? Porque as plantas, a energia que as plantas necessitam, elas vão processar, elas vão converter a energia luminosa em energia química, produzindo açúcares que elas vão utilizar para a sua respiração celular. Então, nós temos como indivíduos que realizam fotossíntese aqueles que possuem pigmentos fotossintetizantes. Nós temos o exemplo das plantas, nós temos o exemplo das algas e de algumas bactérias que conseguem realizar esse processo. No processo de fotossíntese, a planta ela vai consumir água e gás carbônico, que vão ser os nossos reagentes, e vai produzir açúcar na forma de glicose e gás oxigênio. Esse açúcar e esse gás oxigênio, eles vão ser essenciais para que a planta ela realize o seu metabolismo, ela consiga produzir energia, ela passe pela respiração celular. Nós, os demais seres vivos, também utilizamos essa glicose, que é proveniente do processo de fotossíntese das plantas, e o gás carbônico, que é liberado no final desse processo, para que a gente possa realizar o mesmo processo que as plantas realizam, que é a respiração celular, obter energia através da quebra do açúcar junto com o oxigênio. A energia para que esse processo ele aconteça, ela é proveniente do sol, então a planta ela vai assimilar a energia luminosa, essa energia luminosa ela vai ser convertida em energia química, que vai ficar armazenada na glicose, naquele açúcar, e ela vai utilizar essa energia química, quebrando no processo de respiração celular, para que utilize essa energia para vários processos vitais, da mesma forma como os outros seres vivos. Então, qual é a importância da fotossíntese? A fotossíntese é o processo mais importante que acontece na Terra. Nós podemos também dizer que a fotossíntese ela é conhecida como sequestro do carbono. Por quê? Porque as plantas elas vão utilizar o gás carbônico que está presente na atmosfera, vão sequestrar esse gás carbônico, vão produzir gás oxigênio e glicose para disponibilizar esses produtos para os outros seres vivos. Se vocês observarem na imagem, a planta ela está ali na base e a partir dela, essa energia através da glicose vai sendo passada no caso ali o gafanhoto, o esquilo, o gavião, então tudo isso vai sendo passado até chegar nos fungos e nas bactérias que vão devolver esses nutrientes para a natureza, tá? Então, a glicose produzida, ela torna-se disponível para outros seres vivos através do processo de fotossíntese, mesmo os animais carnívoros, que eles não se alimentam diretamente da planta, eles se alimentam de carne, de outros animais, dependem desse processo, porque à medida que eles vão se alimentando de outros animais que tenham se alimentado de plantas, eles vão adquirindo a energia desses animais. E o oxigênio liberado na fotossíntese vai garantir que ocorra a respiração aeróbica de vegetais e de animais, tá?
Para que ocorra o processo da fotossíntese, é necessário que esse indivíduo ele tenha um pigmento que nós chamamos de clorofila. A clorofila é um pigmento verde que vai estar presente nas plantas, nas algas e algumas bactérias. Nós chamamos então de pigmento fotossintetizante. E a principal função da clorofila é captar a luz para que ocorra o processo de fotossíntese. Onde que essa clorofila ela é encontrada na planta? Ela vai ser encontrada dentro de uma organela que nós chamamos de cloroplasto. Se vocês observarem ali na imagem, a gente tem um corte de uma folha que chega numa parte mais microscópica, onde a gente tem essa organela esverdeada, que nós chamamos de cloroplasto. É nesse cloroplasto onde a clorofila ela vai estar presente e que vai ser responsável por essa captação de energia luminosa, tá? E onde que esses cloroplastos eles estão mais presentes na planta? Eles vão estar presentes em partes que ficam mais expostas ao sol, que tenha mais contato com energia luminosa. Isso acontece principalmente nas folhas, então a gente encontra uma maior quantidade de cloroplastos nas folhas, por isso que elas têm essa pigmentação verde, devido à presença dos cloroplastos. Bom, nas folhas nós vamos encontrar estruturas que são responsáveis, elas vão permitir com que o gás oxigênio, que o gás carbônico, ele consiga entrar na planta para que ocorra o processo de fotossíntese e o gás oxigênio, ele seja eliminado como resultado desse processo da fotossíntese. Essa estrutura nós chamamos de estômato, que vocês podem observar ali na imagem, parece uma boquinha. Esse estômato, ele abre e fecha, permitindo com que ocorra a entrada do gás carbônico e a saída do gás oxigênio. Então, as folhas são os órgãos vegetais de comunicação e são os locais onde vão ocorrer a fotossíntese. O gás carbônico e o gás oxigênio, eles são capturados e liberados respectivamente por esses órgãos. Então, entra gás carbônico e sai o gás oxigênio, tá? E é nesse órgão também que encontramos as maiores quantidades de clorofila. Então, a gente encontra os cloroplastos com a presença de clorofila ali, né, nessa parte vegetal, que são as folhas. E aqui eu trouxe para vocês a equação química que está relacionada com o processo de fotossíntese. Então, nós temos os reagentes que vão reagir e vão dar origem aos produtos. Quais são os reagentes da fotossíntese? Vocês observarem na imagem, a gente vai ter o dióxido de carbono e a água, que vão ser os reagentes, que vai reagir, vai ter a presença da energia luminosa para que essa reação ela ocorra e produza dois produtos, que são a glicose e o oxigênio. Além disso, a água também ela é produzida ali como um produto dessa reação química. Então, os reagentes vão ser o gás carbônico, que a planta ela vai capturar através dos estômatos que estão presentes nas folhas, e a água, que ela vai capturar através das raízes pelo processo de absorção. A energia ela vai vir do sol, vai ser captada pela clorofila, vai ocorrer o processo de fotossíntese, que vai produzir a glicose, que a planta vai utilizar para obtenção de energia, e o gás oxigênio, que vai participar desse processo de respiração celular, para que a energia que está presente naquela glicose seja disponibilizada para a planta realizar todos os seus processos vitais, tá? Esse é o elo que faz com a nossa respiração celular, porque nós nos alimentamos e através do alimento a gente adquire a glicose, através da respiração a gente adquire o oxigênio para que a gente produza uma próxima reação química, que é a respiração celular, que eu vou apresentar para vocês agora. Então, o que é a respiração celular? A respiração celular, ela é tanto realizada pelas plantas quanto pelos animais, os demais seres vivos. Ele é o processo no qual os organismos eles vão obter energia para realizar as suas atividades, tá? Esse processo ele pode ocorrer tanto na presença de oxigênio, que nós chamamos de respiração aeróbica,
quanto na ausência de oxigênio, que nós chamamos de respiração anaeróbica. No entanto, geralmente a gente estuda a respiração com enfoque na respiração aeróbica, tá? Naquela que necessita de oxigênio. Então, a respiração celular, ela é necessária para que o indivíduo ele consiga ter energia para realizar suas atividades. Nosso corpo, nossas células realizam respiração celular constantemente para que a gente tenha energia, para que a gente consiga se locomover, para que a gente consiga exercer todas as nossas funções. Se nós não temos energia, a gente não consegue viver, tá? E ali na imagem a gente consegue observar essa respiração celular. A gente observa ali, ó, entrando o oxigênio e os nutrientes, que no caso ali é a glicose, que vão reagir e vão produzir o dióxido de carbono e o vapor d'água. Além disso, vai ser liberado energia para que essa célula possa utilizar para as suas funções vitais, tá? Onde que a respiração celular ela acontece? Ela vai acontecer especialmente numa organela que nós chamamos de mitocôndria, tá? Mas antes da gente falar da mitocôndria, é importante a gente entender que a respiração aeróbica, que é aquela que utiliza oxigênio, ela vai ser realizada pela grande maioria dos seres vivos para produzir energia a partir de substâncias orgânicas. Quais são essas substâncias orgânicas? Vai ser a glicose. Como que a gente vai adquirir essa glicose no nosso corpo? Através da alimentação. Então, o primeiro ingrediente que a gente precisa para respiração celular é a glicose que a gente vai adquirir através da alimentação. Quem produziu a glicose? As plantas no processo de fotossíntese. Esse processo de respiração celular, ele é dividido em 3 fases. Uma primeira fase, ela ocorre no citosol da célula, e as 2 últimas fases vão ocorrer nessa organela importantíssima para a respiração celular, que é a mitocôndria, que ela está presente nas células eucarióticas, tá? E aqui eu trouxe para vocês a equação química da respiração celular. Então, nós temos, da mesma forma que nós vimos na fotossíntese, nós temos os reagentes e os produtos. Quem são os reagentes da respiração celular? Então, nós temos como reagente a glicose e o gás oxigênio. Então, a gente adquire a glicose através da alimentação e o gás oxigênio através da respiração pulmonar. Então, a gente vai pegar esses 2 ingredientes, eles vão passar por um processo no interior das nossas células, que nós chamamos de respiração celular, e essa reação química vai produzir 2 novos produtos. Vão ser o gás carbônico, que nós vamos eliminar através da expiração, tá? E a água. A partir do momento que ocorre a quebra da glicose, vai ter a liberação de energia. Então, a energia que a gente utiliza a partir da respiração celular, ela vai ser proveniente dessa reação química, onde vai ocorrer uma quebra da glicose, desse açúcar, tá? E aqui, por último, só para mostrar essa imagem, onde a gente consegue ver essa relação da fotossíntese com a respiração celular, como uma depende da outra, tá? Então, a fotossíntese, a gente vai observar que a energia luminosa, ela vai ser convertida em energia química, que vai ficar armazenada na glicose. No processo de respiração celular, a glicose com o oxigênio, que foram produzidos na fotossíntese, vão reagir, liberar energia e produzir gás carbônico e água. Esse gás carbônico, ele retorna para a atmosfera, as plantas novamente fazem a captação desse gás carbônico para que ocorra novamente o processo de fotossíntese. Então, os 2 processos, as 2 reações, elas estão interligadas, uma dependendo da outra, tá? E eu trouxe para vocês 4 atividades sobre esse assunto para que a gente possa exercitar o conteúdo que nós vimos na aula de hoje. Então, eu vou ler para vocês. Primeira questão. Qual a importância da clorofila no processo da fotossíntese? Então, nós vimos que a clorofila é um pigmento fotossintetizante que tem como função captar a energia luminosa
para que ocorra o processo de fotossíntese nas plantas ou nos seres que têm a presença de clorofila. Então, essa é a principal função, captação da energia luminosa para o processo de fotossíntese. Segunda questão, por que a fotossíntese é considerada um dos processos mais importantes da Terra? Então, nós vimos que a fotossíntese ela pode ser chamada de sequestro de carbono. A principal função e por que ela é importante para todos os seres vivos é porque ela vai captar o gás carbônico e vai disponibilizar nutrientes, tá? Energia na forma desse nutriente de glicose e gás oxigênio para que os outros seres vivos consigam realizar a sua respiração celular. Terceira questão, quais são os tipos de respiração celular? Então, nós vimos dois tipos de respiração celular, um que precisa de oxigênio e um que não precisa. A que precisa nós chamamos de respiração aeróbica e a que não precisa é respiração anaeróbica. E a última questão, qual o nome da organela conhecida como usina de força da célula que está intimamente relacionada com a respiração celular? Então, nós vimos que a respiração celular ela é dividida em três partes. As duas últimas fases, elas vão ocorrer numa organela que nós chamamos de mitocôndria, que ela é essencial para o processo de respiração celular, porque a maior parte da energia que vai ser produzida nesse processo ocorre ali nessas reações que vão ocorrer na mitocôndria. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham compreendido. Caso vocês queiram assistir novamente essa aula e ter acesso a mais conteúdos relacionados, mais atividades e materiais relacionados a esse conteúdo, vocês podem acessar a plataforma Eduque, que lá vocês vão encontrar tudo isso. Bons estudos e até a próxima aula!